Acabou o intervalo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pessoal, ai que saudade quando a Corona era uma cantora e brasileira que cantava muito bem. Mas vamos voltando aí para o nosso vídeo. Na nossa última aula, nós começamos a falar sobre mols e algumas grandezas relacionadas ao mol. O que é um mol? Lembra que eu falei com vocês muito que mol é muito parecido com dúzia? O que é uma dúzia? Se eu perguntar o que é uma dúzia, todo mundo sabe. Ela fala assim, representa uma quantidade que é 12. E mol, guarda no coração que agora é a linguagem dos químicos. Dúzia é para feirante. Mol é a linguagem dos químicos. Um mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 unidades aí, tá? Bom, e eu sei que sobre o mol, além de representar essa quantidade, se eu junto essa quantidade de qualquer substância, esse valor ele vai dar massa molar, tá? Massa molar a gente já sabe como é que calcula, é o mesmo formato que a massa molecular, só que muda a unidade. Agora vamos para volume molar. Primeira coisa, eu quero que você entenda o que é volume molar. Volume molar é o volume que um mol de gás ocupa. E aí eu queria que você lembrasse que um mol é 6 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, se eu juntar esta quantidade de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculazinhas de qualquer gás, nessas condições aqui, CNTP, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros, ok? Então, por exemplo, se eu vou lá e pego uma molequinha, duas molequinhas, três molequinhas, um tantão de molequinhas de O2, tá? Esse que tantão é esse? 1 mol, 6 vezes 10 é 23. Eita, 1 mol. Isso vai ocupar um volume de 22,4 litros. Para vocês terem uma visão melhor do que é 22,4 litros, um galão de água, né, que a gente está acostumado a ver, ele tem um volume de 22 litros. Então, é um pouquinho maior que o galão desse aqui, tá? Então, se eu juntar um tiquinho de moléculas de oxigênio ou de qualquer outro gás nessas condições aí, vai ocupar um volume próximo a um galãozinho desse aqui, ocupar esse espaço, tá? Só mais um detalhe sobre isso aí. Esse valor ele só é válido, tá? Se a gente estiver nas CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura, que é a temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, tá? Condições normais de temperatura e pressão. Pressão, gente, é a pressão de 1 atm, ok? A pressão a nível do mar, 1 atm. Beleza? Bom, então, mais uma coisa que você tem que lembrar sobre mol. Ele representa uma quantidade, essa quantidade ocupa um volume fixo, né? Qualquer gás vai ocupar esse volume, 22,4, se tiver nessas condições, e a gente só vai trabalhar por enquanto nessas condições aí. Então, decora esse valorzinho aí. E aí, como eu sei que mol representa volume, representa massa, representa quantidade de matéria, eu posso fazer uma relação entre essas grandezas. Como assim? Olha só, nós falamos que 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, né? Corresponde a 1 mol. Mas que se a gente fizer o cálculo da massa molecular ou da massa molar, a gente vai observar que o mol ele tem uma massa específica, que é a massa molar, que é dada em gramas por mol. Como já tem um mol aqui, só vou colocar aqui gramas. Beleza? E se eu pegar um mol, né, e for ver o espaço que ele ocupa, acabamos de olhar, um mol vai ocupar um espaço de um volume de 22,4 litros. Beleza? E isso se for as condições
normais de temperatura e pressão, a CNTP. Outra observação, isso só é válido se for para um gás. Então, volume eu só vou falar de gás, tá? Não vou falar de outro estado, não. Bom, então olha só, um mol, eu posso pensar, um mol representa essa quantidade de moléculas. Ou um mol, moléculas ou átomos. Um mol representa a massa molar, que é a massa de um mol. Ou um mol representa esse volume. Se todas essas grandezas estão unidas ao mol, então elas estão unidas também entre si, tá? Então esse número de moléculas corresponde também a uma massa, ou esse número de moléculas corresponde a um volume, ou esse volume corresponde a uma massa. Só uma observaçãozinha aqui, massa molecular é quando eu estiver falando de massa. E 22,4 litros é quando eu estiver falando de volume. Beleza? E aí, essa relaçãozinha aí, pessoal, essa relação que eu coloquei aqui serve muito pra gente resolver alguns exercícios. Muito mesmo. Guarda isso no coração, decora essa relação aí e vamos resolver exercício a partir dela. Eu posso converter valores que estão em quantidade de moléculas para mol, mol para massa, massa para volume, volume para mol, só fazendo uma simples regra de 3. E aí vamos fazer essa regra de 3. Por exemplo, exemplo 1 aqui. Determine a massa. Olha o que ele está perguntando. Determine a massa. Cadê massa? Está aqui. Aqui é mol, aqui é o número de moléculas, aqui é volume. Determine a massa existente em 5 mols de alumínio. Mols? Ah, tá aqui. Olha só. Então, adivinha? A minha primeira linha da regra de 3, perdão, vai ser esses dois valores aqui, ó. A relação entre os dois valores. 1 mol, vou escrever aqui, ó. 1 mol, copiando essa parte amarela, corresponde à massa molar do alumínio. Se você for lá na tabela periódica e olhar, massa do alumínio é 27 gramas por mol, ou 27 U, tá? Nesse caso aqui, gramas por mol. Ou seja, 1 mol, gramas por mol, 1 mol tem 27 gramas, tá? Mas olha a pergunta dele, determine a massa. Gente, observa que agora que eu vou colocar a minha incógnita, que é a massa e o valor, na segunda linha, tá? A primeira linha, 1 mol para 27, eu retirei da onde? Dessa relação aqui, desse esquema aqui. Agora, na segunda linha da regra de 3, eu vou colocar 5 mols, que é o valor que ele me deu, lembrando que é mol debaixo de mol, e aqui eu vou colocar massa. Pronto. Agora, montado aí, ó, multiplica cruzado, ok? 1 vezes M, M, e 5 vezes 7, 135 gramas. Pronto. Ou seja, só uma observação, o que é esses 135 gramas? É uma quantidade de massa de alumínio. Só que essa quantidade de massa, se a gente for contar quantos alumínios tem lá dentro, qual é a quantidade de matéria, ela tem 5 mols. Ou seja, esses valores se equivalem. 5 mols corresponde a 135 gramas. É isso que a gente está fazendo, pegando um valor que está em uma grandeza e transformando em outra, mas representa o mesmo montante de alumínio, beleza? Vamos para o próximo exercício. Só que observação, lembra que eu falei que essa relação aqui ela é muito importante para a gente? Bom, e aí, vamos copiar ela. Eu quero que vocês copiem essa relação aqui, porque a gente vai usar ela para todas as transformações que a gente for usar agora para frente. Então, para um próximo exercício. Olha ela aí. E aí, vamos ler o exercício. Gente, no exercício, ele pergunta, determine o número de moléculas existente em 54 gramas. Do que o exercício está falando, hein? Número de moléculas, cadê? Aqui, ó. 54 gramas, gramas é unidade de massa. Então, é aqui, ó. Adivinha quem que vai ser a minha primeira linha da regra de 3? Essas duas grandezas. 6 vezes 10 a 23 moléculas corresponde à massa molar. Massa molar, mas massa molar de quem, pessoal? Que coisa você está falando? Ah, da água. Então, é a massa molar da água. E aí, pessoal? Lembra como é que calcula a massa molar da água? Vou puxar um cantinho aqui, ó. Massa molar da água. H2O, né? Água. A água tem quantos hidrogênios? 2.
Quantos oxigênios? 1. Então, é só pegar a massa, a quantidade de hidrogênios, vezes a sua massa, que está lá na tabela periódica, que é 1, mais a massa do oxigênio, que é 16. Isso dá 18 gramas por mol, ou simplesmente 18 gramas. Beleza? Bom, então essa primeira linha eu tirei dessa relação aqui. Agora vamos colocar a nossa segunda linha. Determine o número de moléculas, que eu vou chamar de X. O número de moléculas está à esquerda, então eu coloco o X aqui. Existente em 54 gramas de água. E aí, pessoal, multiplica cruzado, tá? Eu já vou fazer direto assim, ó. O 18, ele está multiplicando o x, né? Quem está multiplicando não passa a dividir, então eu já vou colocar ele embaixo. 18. O que vai ficar em cima? 6 vezes 10 a 23 vezes 54. Meninos, não sofre muito com conta, não. Esse 10 a 23 a gente vai arrastar ele. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 6 vezes 54 e depois dividir por 18, ok? Bom, e o 10 a 23 a gente vai arrastando ele aí. Então, fazendo a nossa continha, 6 vezes 54, que dá 324, dividido por 18, dá 18. Então, aqui, ó, multiplicando e dividindo, isso aí dá 18 vezes 10 a 23 moléculas. Bonita essa resposta? Não, gente, ela não está em notação científica. Vamos deixar ela mais bonita? O que é passar para a notação científica? É deixar esse número aqui, ó, na frente da base 10, o número entre 1 e 10. Então, vou mandar com a vírgula uma casa para trás para diminuir o número. Então, vai ficar 1,8. Sempre que eu diminuir o número, eu tenho que aumentar no expoente. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Agora sim, está um número bonito em notação científica. Beleza? Ok. Gente, entendeu como é que a gente está usando esse esquema aí? Entenderam como é que a gente está usando esse esquema aqui, ou esse desenho? Tá? Vocês estão entendendo que decorar, aprender, não sei, firmar esses valores na cabeça de vocês aí é muito importante, tá? Nós vamos precisar sempre muito desse esquema aí para resolver o exercício. Vamos para o outro, e aí, de novo, eu vou precisar do esquema. Aí, ele aí. Vamos lá fazer o exercício. E aí, vamos ler. Do que o exercício está falando para a gente construir a nossa primeira linha aqui da regra de 3? Vamos lá. Determine o volume. Olha o que ele está perguntando. Volume. Então, eu já vou usar aqui o volume. De 0,25 mol, 0,25 mol, tá aqui. De SO3 na CNTP. Oh, que bom que ele falou CNTP. Bom, gente, a nossa primeira linha da regra de 3 é isso aqui, ó. É 1 mol, corresponde a qual volume na CNTP? 22,4 litros. Agora, a pergunta dele, determine o volume. Aqui está a minha incógnita. Determine o volume. Cadê o volume, gente? À esquerda ou à direita? À direita, né? Litro. Aqui é a unidade de volume. De 0,25 mol. 0,25 mol. Eu gosto de colocar as unidades porque aí eu observo mol debaixo de mol e litro debaixo de litro. Beleza. Bom, multiplicando cruzado. 1 vezes V. V. 22,4 vezes 0,25, se eu não me engano, dá 5,6 volume, né? Litros. 5,6 litros. Beleza? Entenderam aí? Então, de novo, essa relaçãozinha aqui é muito importante, porque ela permite pegar um valor e ver quanto que esse valor corresponde, um valor que está em mol, ver quanto que esse valor corresponde em volume, tá? Mais alguns exercícios para vocês entenderem como é que é a gente for usar essa relaçãozinha aí. Então, observa que ele sempre vai te dar uma grandeza dela e perguntar outra. Colei aqui. Agora, vamos lá. Que coisa você está falando? Qual o volume? Nossa, ele está perguntando volume. Então, vou usar essa parte aqui. De 10 gramas. Grama é a unidade de massa. Então, a nossa primeira linha da regra de 3 está aí, tá? Posso colocar assim, ó, 22,4,
A vírgula está no lugar errado. 22,4 litros corresponde à massa molar. Massa molar de quem? De que o exercício está falando, hein? Cuidado com a massa molar, que ela depende do exercício. Estou falando do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele tem a forma CO, tá? Se você for olhar na tabela periódica, a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Somando isso aí, dá 28 gramas por mol. Ou seja, a massa molar do CO é 28 gramas por mol. Beleza? Bom, então vou apagar esse M aí e já vou colocar o valor que a gente calculou, tá? Então, olha só, 22,4 litros equivale a 28 gramas. 28 gramas. Bom, essa é a nossa primeira linha que nós construímos a partir desse esquema aqui e do cálculo da massa molar. Agora, a segunda linha, nós vamos tirar de acordo com o exercício. Olha a pergunta dele, qual o volume? Então, volume é a nossa incógnita. Volume é aqui, né? Litros, né? Volume. Aqui, 28, apagou. Pessoal, aqui eu vou colocar 10 gramas, massa debaixo de massa, grama debaixo de grama. E aí, multiplica cruzado, beleza? Volume vai ser igual, quem que é contrário ao V? O 28. Fica embaixo, tá passando multiplicando, depois passa dividindo, já coloca isso embaixo logo. 22,4 vezes 10, o que é multiplicar por 10? Andar com a vírgula uma casa para frente. Então, vai dar 224 dividido por 28. A resposta aí vai ser 8. 8 o quê? Litros. Beleza? Pronto. De novo, mais uma vez, usamos esse esquema. Tá vendo que o esquema, ele é matador, né? Resolve a nossa vida bastante. Vamos migrar para um outro exercício. Pronto. Agora, vamos lá. Do que o exercício está falando? Calcule o número de átomos. Número de átomos, eu esqueci de colocar aqui, gente, mas é número de moléculas ou átomos. Beleza? Bom, número de... Nossa, que letra. O número de átomos de nitrogênio em 5,6 litros. Nossa, o número de átomos está aqui. 5,6 litros. Litro é a unidade de volume. Então, vou relacionar essas duas grandezas aí, tá? Vou até escrever aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu juntar essa quantidade de átomos, eles vão ocupar um volume de 22,4 litros. Aí a pergunta do exercício, calcule o número de átomos, que eu vou chamar de X. Átomo está à esquerda ou à direita? À esquerda, beleza. De nitrogênio presente em 5,6 litros. Ok, montamos a nossa regra de 3. Agora é só multiplicar cruzado e partir para a alegria. Gente, x igual, quem é contrário ao x? 22,4. Quem que vai ficar em cima? 6 vezes 10 a 23 vezes 5,6. X é igual... Não preocupa com a potência, não, pessoal. Esquece esse 10 a 23, nós vamos arrastar ele. O que eu vou fazer? Vou multiplicar os números que estão aqui, ó. 6 vezes 5,6. Pegar o resultado desses dois e dividir por 22,4. Então, vamos lá. 6 vezes 5,6 dividido por 22,4. Dá 1,5. 1,5. E o 10 a 23 a gente arrasta. 10 a 23. Esse número está bonito? Sim, tá? Aqui átomos, né? Tá lindo. Por que ele está lindo? Ele já está em notação científica. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido como é que a gente pode transformar de uma grandeza em outra usando essa relação, esse esquema aí, tá? Faz a primeira linha, regra de 3 a partir do esquema, e a segunda linha vai ser o dado e a pergunta do exercício. Depois é só multiplicar, cruzar e fazer continha, tá? É só isso. Beijo no coração, fique com Deus, até mais.